dos conselhos que você vai ouvir para preparar o seu currículo é usar as palavras-chave. Afinal de contas, o que são essas palavras-chave e como é que a gente descobre elas? Isso é o que nós vamos tratar hoje no quarto passo da série Currículo Campeão Passo a Passo. Olá, meu nome é Débora, eu sou professora e consultora de RH e eu tô aqui ensinando como preparar um currículo para aquela vaga que você realmente deseja aqui no Canadá. Hoje nós estamos no quarto passo e no quarto passo você vai entender um pouco melhor o que são as palavras-chave de um anúncio e como é que você identifica essas palavras e coloca no seu currículo. Bom, vamos começar vendo um exemplo. Para encontrar as palavras-chave para uma vaga, eu vou começar fazendo o mesmo processo que no passo 3 da construção do currículo. Eu vou fazer uma procura por job postings usando o Google. No caso, hoje eu estou usando a posição de Training Specialist. Eu estou procurando por trabalho em Toronto de novo. Nós temos uma série de posições e a gente começa tendo mais ou menos aquele mesmo padrão que nós vimos no exemplo do vídeo passado, que vai te dar algumas características que você deve ter e também vai te dizer quais são as atividades que você vai desenvolver e quais são os requisitos que você deve apresentar. Essas listas, elas começam a se repetir, tem várias palavras que começam a aparecer de maneira repetida. E o que você vai fazer é começar a copiar e criar um arquivo disso. Então, aqui, ó, Qualifications. Tem uma listinha. Se nós formos para outra vaga, responsabilidades e depois Skills e Qualifications. E aí tem a lista. Bom, o que você vai fazer com isso? Você vai criar um arquivo de texto onde você vai trazer todas as informações desses job postings que você está pesquisando e vai agrupar essas informações. Uma primeira parte vai ser sobre as responsabilidades ou as atividades que você tem que desenvolver e você vai agrupando essas responsabilidades ou atividades por temáticas. No caso aqui de um especialista de treinamento, é preciso saber fazer um levantamento de necessidades e desenvolvimento de conteúdo. Uma outra grande área é realizar o próprio treinamento e também os cuidados administrativos com o treinamento. Então, você vai juntando de vários job postings e no final pode ter algumas coisas que não se encaixam em nenhuma das categorias que você criou, não tem problema. Da mesma forma, você vai fazer para Skills, Qualifications and Experience. Aqui você também vai começar a agrupar por temas que são mais semelhantes. Por exemplo, aqui no caso, eu tenho um tema que é comunicação, um outro tema que é atenção a detalhe, um outro que é dinamismo, proatividade, solução de problemas e assim por diante. Vejam que todos esses itens aqui, eles vão falar sobre habilidade de comunicação. Então, eles vão falar em termos de proficiência, habilidades. Então, essas diferentes formas de apresentar a mesma coisa vão ser úteis na hora de você escrever o seu currículo, por isso é importante a gente reuni-las. E também, essa é uma pista de quais são as palavras-chave que você precisa incluir no seu currículo. Aquilo que começa a aparecer em muitos currículos são as questões principais para cada uma das atividades, para cada uma das funções. Essas devem aparecer. E aquilo que destaca um job posting de todos os outros só apareceu naquele, não apareceu em nenhum outro, também é algo importante e, portanto, você deve incluir no seu currículo. Então, separando em termos de responsabilidades e de skills, você vai agrupando as informações de pelo menos 10 job postings e aí você começa a entender melhor quais são as características necessárias para você aplicar para essas vagas. Como você viu, ao montar um banco de dados com os variados job postings que você pesquisou, você começa a ter um arsenal de frases para utilizar na hora de preparar o seu currículo. Então, essa variedade de frases vai te ajudar a preparar um currículo que atende exatamente ao que está sendo pedido naquela oferta, mas
mas que não copia exatamente o que está escrito lá. E desse jeito, o seu currículo passa a se destacar frente aos outros currículos. Que tal? Gostou dessa dica? No próximo passo, a gente vai entender como tornar o seu currículo ainda mais especial. A gente se vê. Que você começa a ouvir.